Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar uma nova apostila. Essa apostila aqui, ó, Correntes Quebradas. E durante todo o estudo dessa apostila, a gente vai falar sobre a guerra espiritual, sobre libertação do Império das Trevas pelo Reino da Luz, o Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fique conosco, estude bastante essa apostila. Qualquer dúvida, você pode procurar o pastor, o Moisés ou a mim, e vamos nessa estudar. Vamos iniciar o capítulo 12, que é o capítulo Arte da Guerra Espiritual. Para entendermos melhor, eu quero contar uma história. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu o país do lado, a Polônia. E depois dessa invasão, o Reino Unido e a França se uniram para tentar parar a Alemanha nazista, dando início assim ao maior conflito, o conflito aparente pelo menos, né? O maior conflito da humanidade, onde 85 milhões de pessoas perderam suas vidas. Mas essa é uma guerra carnal, humana. Tem uma guerra muito mais destrutiva, que ceifa muito mais vidas, que está acontecendo neste exato momento. É a guerra espiritual. Muitas vidas já se perderam e muitas se perderão, porque elas não entendem os princípios que nós vamos comentar aqui nessa lição. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E esses reinos estão em uma guerra. Uma guerra que nós fazemos parte, querendo você ou não, estando você ou não preparado e atento a isso, você faz parte dessa guerra. Você pode estar aqui no meio, entre o conflito, mas o reino das trevas vai te ferir como se você fizesse parte do outro reino. E se você não está com o Senhor, você está despreparado, desprotegido. E se você está no Senhor, mas está desatento no que diz respeito a essa batalha, e de igual modo você está desprotegido. Satanás, ele tem muito poder. Muito poder quando a gente compara conosco. A Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor fez os anjos um pouco superiores aos seres humanos. E Satanás e os seus demônios são anjos. Anjos caídos, mas são anjos. A gente vê que os anjos têm poder, vê na Bíblia, de cegar as pessoas. Aconteceu isso. Tem poder, um anjo matou milhares de exércitos inimigos em uma ocasião que um povo lutava contra Israel. Então, você e eu, lutando contra seres desse nível, a gente não tem chance nenhuma. Por isso é importante, meu irmão, você estar posicionado no reino da luz, preparado para a batalha, fortificado no Senhor para vencer o Império das Trevas. Porque quando a gente está desse lado, a gente não luta com nossa força, a gente não luta com a nossa esperteza, a nossa sabedoria, a gente luta com a força de Deus, com a esperteza de Deus, a sabedoria de Deus. E para que a gente faça isso, é necessário que a gente não negligencie essa batalha espiritual que está acontecendo agora. E eu tenho uma ótima notícia para você, meu irmão. Você já venceu essa batalha. Desde que esteja firmado no Senhor, a vitória já é garantida. Porque Jesus venceu há 2000 anos atrás na cruz. Quando ele foi crucificado, ele expôs ao vitupério público, a humilhação pública, Satanás, nos dando toda a autoridade sobre Satanás e o império das trevas. A Bíblia deixa muito claro que diante da igreja as portas do inferno não prevalecerão. Que nós, como homens do Senhor, temos autoridade para expulsar demônios, para curar doentes, para pisar na cabeça da serpente, e ela não nos fará mal algum. Por isso, meu querido, é necessário que você esteja preparado. E como a gente se prepara? Como a gente se fortalece nessa batalha? Lutando contra os nossos inimigos. Nós nos fortalecemos tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, nós somos espirituais. E sendo espirituais, a gente está apto, preparado. A gente está do lado certo, está do lado do reino de Deus. E para nós sermos espirituais, não tem muita escapatória, não. Nós temos que dar os frutos do Espírito. Mas aí você me pergunta, Henrique, o fruto do Espírito, do lado de Gálatas 5, versículo 22, 21, é complicado, né? Domínio próprio, mansidão, paciência, são 9. Como eu vou conseguir todos eles? Eu sou muito ruim. Meu irmão, de fato você é ruim, de fato você não consegue sozinho. Mas aí que vem uma grande notícia. Quando você é amigo do Espírito Santo de Deus, o fruto vem sozinho. Imagine uma macieira. Uma árvore, macieira.
Você anda na rua quando vê uma macieira, ela tá gemendo, fazendo força, assim, tentando produzir as maçãs. De forma alguma, é natural ela produzir as maçãs, porque faz parte dela. As raízes dela ali sugam os nutrientes e ela dá fruto. Conosco é igual. Se a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai produzir o fruto do Espírito, as 9 virtudes de Gálatas 5 de maneira tranquila. Logo, nós estaremos em santidade, nós estaremos preparados, nós estaremos do lado certo, do reino certo, lutando com toda a autoridade, poder e vitória garantida contra o reino das trevas. Mas Henrique, você deve estar me perguntando, como? Como que eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo? Eu posso citar 3 coisas. A primeira, uma vida de oração. É impossível você ser amigo de alguém se você não conversa com essa pessoa. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Se você aceitou Jesus, creu de verdade, se arrependeu, foi batizado, meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Imagina você morar numa casa, ter uma esposa, um filho, parentes que moram com você e não conversar com essas pessoas. Isso não é relacionamento. Então você precisa conversar com aquele que mora dentro de você. Precisa ter uma vida de oração. Ore, gaste um tempo no seu dia a dia, 10, 15, 20, 1 hora por dia orando de maneira seguida, um momento específico para isso, faça isso sim, mas passe o dia em relacionamento com o Espírito Santo. Passe o tempo todo falando com ele, o tempo todo pensando nele. É necessário que a gente gaste tempo de relacionamento. E aqueles que vivem em oração, meu Deus, essas pessoas têm uma autoridade surreal no mundo espiritual. Não tem ninguém, Satanás tema mais do que aquelas pessoas que têm os joelhos machucados de tanto orar. As irmãs do coque, já viu essa piada? Essas aí têm uma autoridade surreal no mundo espiritual. A segunda coisa que a gente pode produzir em nós uma vida espiritual, consequência, essa autoridade que nos faz derrotar o império das trevas, pois nós estaremos firmados no Senhor, é jejum. Jesus disse certa vez que há uma casta de demônios que só sai através de jejum. O jejum, ele mortifica a nossa carne, o nosso eu, e fortalece o nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito se conecte ao espírito do nosso Senhor de maneira mais fácil. Meu irmão, não negligencie também essa ferramenta que é o jejum. O jejum é algo muito importante para o crente. Os discípulos de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, na Didaquê, que é um livro muito antigo que fala como Jesus se porta, os discípulos de Jesus se portaram no início ali, fala que eles jejuavam 2 vezes por semana. É claro, isso é um livro que não está na Bíblia, é só para a gente entender mais ou menos como eles jejuavam. A gente não precisa saber disso, a gente pode saber através da própria Bíblia que o próprio Jesus jejuou 40 dias para entrar em conflito com Satanás. E os discípulos do Senhor jejuaram depois. No livro de Atos e nas epístolas a gente vê de maneira clara o jejum abundantemente na vida dos discípulos e dos apóstolos. Irmão, você e eu não somos superiores a esses homens. Nós somos iguais. Então jejue, senão a gente não vai conseguir derrotar o império das trevas. E por último, para que você consiga orar, tenha palavras ao orar. Tem gente que fala assim, Henrique, eu não consigo orar há muito tempo, eu não tenho palavras. Isso mostra que você não lê a Bíblia. É o terceiro ponto, ler a Bíblia. Se você consegue orar é porque você não lê a Bíblia, você não tem palavras para dizer ao Senhor. E para conseguir essas palavras, você precisa ir na palavra. Você encher isso aqui, meu irmão, da Bíblia Sagrada. Uma dica que eu dou para vocês, quando forem fazer o seu devocional, ler a sua Bíblia nos momentos que você tem, estude o texto, sim, gaste um tempo em meditação, mas ao finalizar esse momento, ore o que você leu, ore os princípios ali estabelecidos, ore as questões ali abordadas no capítulo, você vai ter palavras e aquilo ali vai redundar em bênçãos para você, o Senhor vai te ouvir, porque você vai orar com fé. Então, meu irmão, se encha da palavra de Deus, porque assim você vai orar, assim você vai ter mais fé para jejuar, e você vai estar com a espada nessa guerra espiritual para ferir o inimigo das nossas almas. Saiba que Satanás não está para brincadeira. Ele te odeia. Ele odeia toda a humanidade. Ele quer nos destruir. Ele sabe que já perdeu, ele sabe que já foi derrotado e que só está esperando o dia para ele ser de uma vez por todas eliminado. E ele quer levar o máximo de pessoas possível consigo para o inferno. Ele quer destruir o máximo possível de pessoas, arruinar o máximo possível de vidas. Não seja, meu irmão, uma vítima de Satanás, porque Satanás vai usar os seus pecados, as suas fraquezas para tentar te destruir. Ele é nosso inimigo, mas saiba disso. Ele vai usar aquilo que tem dentro de você para tentar te destruir. No final das contas, lute contra você,
seja amigo do Espírito, porque aí a derrota de Satanás é uma consequência natural do relacionamento da vida espiritual que a gente leva com o Senhor. Espero que os irmãos tenham entendido todos os princípios que foram aqui enunciados. Estudem a apostila, se debrucem sobre esse tema, estejam preparados, porque nas próximas semanas a gente vai tentar entender os limites de Satanás, como Satanás atua, onde e quando ele pode agir na nossa vida para nos causar dano. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, tenha uma ótima semana, até uma próxima.